Dia 22 de outubro é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Então é importante a gente trazer esse tema novamente para esclarecer, para despreocupar e principalmente para orientar, certo? Bom, a primeira coisa, e eu já falei isso em outros vídeos, é que a gagueira infantil ela tem características, uma prevalência e um desenvolvimento diferente da gagueira adulta. Tá? Quando a gente fala de gagueira infantil, em geral ela acontece por volta dos 3 anos de idade, numa fase em que a criança está tentando se comunicar mais, já tem um acervo de vocabulário interessante e dá conta de uma comunicação oral. Tá? É muito comum que ela aconteça, ela faz parte desse desenvolvimento de fala e linguagem, ela não deve ser motivo de preocupação, desde que essa criança não esteja deixando de se comunicar por conta dessa gagueira que está aparecendo, que está apresentando nesse momento. Tá? Bloqueios, interrupções, repetições nas palavras são comuns dessa etapa. Tá? Elas devem levantar a preocupação da família quando a criança está começando a perceber que essa comunicação não está boa, então que ele não fala bem, que ele não sabe falar aquela palavra, que ele está trocando de palavrinha para falar, para tentar explicar o que ele quer, porque qualquer ele não conseguiu, tá? Então essa construção de que eu não falo bem, de que eu não dou conta de me comunicar com o outro, ela não pode acontecer. A criança começou a entrar nessa vibe aí, nessa consciência, você tem que procurar ajuda profissional. E o profissional que trata disso é o fonoaudiólogo, tá? Dentro da avaliação do fonoaudiólogo, a gente vai encaminhar, se necessário, o acompanhamento psicológico. Muitas vezes não é preciso, mas é importante que você faça avaliação com o profissional de fala, tá? Uma característica muito importante que deve observar na gagueira infantil é se existem fatores associados, como por exemplo as trocas na fala. Muitas trocas na fala, uma fala que ainda não está muito clara, é uma característica que preocupa a gente quando essa gagueira começa a aparecer, tá? A ausência de vocabulário, uma criança que tem um vocabulário muito restrito, já não é muito de falar, né? Então já não conhece, não tem um universo de palavras muito grande, essa criança preocupa quando a gagueira começa a aparecer. E um outro fator determinante, né, para tratamento, para indicação terapêutica, é que existam outros casos na família. Então, casos de gagueira, casos de taquilalia, que é uma outra disfunção da fluência, tá? É a fala acelerada, em que a pessoa perde um pouco da comunicação, não consegue ser muito clara de tão rápido que está tentando falar, tá? Então, assim, fatores associados em questão de fala e linguagem, presentes na família, então é o fator de hereditariedade, trocas na fala e essa dificuldade de vocabulário, uma criança que é pobre de vocabulário, que ainda não tem uma imersão adequada, tá? São fatores que fazem com que os pais precisem procurar fonoaudiólogo para se orientar, para avaliar essa criança e possivelmente começar tratamento. Tá? Quando a gente fala da gagueira adulta, a avaliação já é totalmente diferente. É uma avaliação em termos de consistência dessa gagueira, de características que ela apresenta, fatores que estão associados e principalmente um fator emocional aí. É um componente muito importante quando a gente fala de gagueira adulta. Por quê? Essa gagueira ela está madura, ela está consistente, já tem anos que existe essa percepção formada de que eu não sou um bom falante, tá? E a gente precisa desconstruir essa característica e aplicar técnicas adequadas em termos de fluência em si. Então, um trabalho de respiração adequado, um trabalho de vocabulário, muitas vezes conjunto, né? Um trabalho de linguagem, que é essa organização do pensamento, elaboração do que eu quero passar para o outro, da mensagem que eu quero transmitir. Tá? E principalmente em termos do lado psicológico, como eu comentei, né? A construção desse eu, desse personagem que atua no mundo. Como isso está construído ou desconstruído que me faça fazer o encaminhamento para esse adulto. Em geral, na fase adulta, a gente pede um tratamento conjunto. Na fase da gagueira infantil, nem sempre é necessário. Vai depender muito das características e do tempo em que essa gagueira já está presente. Tá? Então o fundamental é sempre como a gente orienta, né? Procurar atendimento, tá em dúvida, tá preocupado com o seu filho, percebeu que tem algo que não está bom no desenvolvimento dele e hoje a gente está falando de gagueira, de disfluência, procura o fonoaudiólogo que é o profissional adequado para te orientar. Eu espero ter esclarecido um pouco, ter auxiliado vocês e participado também efetivamente dessa campanha que acontece em outubro em termos de gagueira, tá? Qualquer dúvida pode escrever nos comentários, gostou do vídeo, compartilha, não deixa de assinar o canal para você sempre receber as novidades. Um grande beijo!